Oi, turminha, tudo bem com vocês? Bom, estou aqui para mais um vídeo explicativo da semana. Espero que vocês gostem, assistam até o final, tá? E principalmente compreendam. Hoje o nosso tema ele trata da chamada hidrografia do Brasil. Mas o que significa isso, professora? Hidrografia é uma ciência dentro da geografia que vai estudar as águas. Então, vamos conhecer um pouco a hidrografia do nosso país? Bom, a hidrografia do Brasil, ela reúne um dos mais extensos e diversificados recursos hídricos do planeta. Gente, corresponde em cerca de 15% do total de água doce existente no mundo, né? Ou seja, 15% está aqui no nosso país. É um país riquíssimo, na verdade, em água doce. Até porque a gente vai observar e é aqui no Brasil onde está localizado o maior rio em volume de água do planeta, que é o Rio Amazonas, né, que fica no norte do nosso país. Bom, mas cada curso ou cada rio, eles possuem características próprias, claro, complexas e que resultam na combinação de vários aspectos, né? Pessoal, todos os elementos físicos que a gente vai analisar, seja o clima, seja o relevo, seja a vegetação, seja as águas, né, a hidrografia, eles se interdependem, eles se interrelacionam. Na verdade, um depende do outro, um influencia o outro, tá certo? Vamos lá. E aí está, na verdade, as bacias hidrográficas brasileiras. Mas, professora, a senhora está complicando. O que são bacias hidrográficas? É como se fosse, gente, uma bacia hidrográfica. A gente imagina a bacia mesmo de dentro da nossa casa, é como se fosse uma depressão na qual está localizado um rio principal e seus afluentes. É como se fosse uma bacia, é como se fosse um conjunto de rios composto por um rio principal e os seus afluentes. Um exemplo, vamos comparar aqui. Pega uma folha de couve-flor, olha para ela, né? Se a gente colocar ela virada para cima, a gente vê que tem uma ramificação maior bem no meio e tem um bocado de raminhos correndo para essa ramificação. É como se, fazendo uma comparação com a bacia hidrográfica, é como se essa ramificação mais grossa que fica no meio da folha fosse o rio principal. E essas ramificações mais fininhas é como se fossem os afluentes, que são considerados rios secundários. Então, quando a gente fala em bacias hidrográficas, é como se fosse um conjunto de rios numa área um pouco mais rebaixada, tá bom? Então, a gente possui ao total 12 bacias hidrográficas brasileiras, tá? A mais importante delas, como a gente observa aí, é a bacia amazônica, mais importante no sentido mundial também. Mas a gente também tem outras bacias com uma importância bem relevante para o nosso país. Temos a bacia do Tocantins-Araguaia, temos a bacia Atlântico Nordeste Ocidental, temos a bacia do Parnaíba, que é a bacia no qual a gente faz parte, tá? A gente está localizado na bacia do Parnaíba, né? Temos também a bacia do Atlântico Nordeste Oriental, a bacia de São Francisco, que é na verdade, a bacia mais importante para o Nordeste brasileiro. Tem a bacia do Atlântico Leste, bacia do Atlântico Sudeste, bacia do Atlântico Sul, a bacia do Uruguai, a bacia do Paraná e a bacia do Paraguai, tá? Todas elas, claro, cada uma com sua importância. Por exemplo, a bacia do Paraná, a gente vai ver na frente que é uma bacia que ela tem uma alta capacidade de produção de energia elétrica. Até porque, gente, há dois tipos de rios e é necessário esclarecer isso para vocês. Há os chamados de rios de planalto e os chamados rios de planície.
né? A gente estudou que as planícies são áreas mais planas, mais retas, e o rio está ali na área mais reta, mais plana. Esse rio, ele vai servir para quê? Ele vai servir para navegação, ele vai servir para lazer, ele vai servir para transporte, ele vai servir principalmente para irrigação, tá? É um rio de planície, em áreas mais retas. Já os rios que estão localizados e são chamados de rios de planalto, eles possuem uma outra função para a gente. Por quê? Porque os rios de planalto são rios que estão em áreas acidentadas, ou seja, áreas que possuem altitudes diferentes. Então, é aproveitado a queda d'água desse rio para quê? Para a produção de energia elétrica. As usinas hidrelétricas, elas se instalam, né, em rios, né, de planalto, para justamente o aproveitamento dessa queda de água, tá? Aí, como vai ficar muito extenso o vídeo, vai acabar ficando um pouquinho chato, eu peço que depois vocês estudem. Eu falei de forma geral, né? E eu peço que vocês dêem uma olhadinha aí em cada uma dessas bacias, tá? Eu coloquei aí a região hidrográfica amazônica, que é a mais importante do nosso país, no sentido de ser a maior bacia do mundo, do planeta, né? Tem uma grande capacidade de água. O rio Amazonas é o rio principal. Está aí a fotinha, rio de planície, né? Vocês estão vendo que tá tudo retinho aí. Temos a bacia hidrográfica Tocantins-Araguaia, né? Que representa cerca de 11,36% do território do Brasil, tá? Temos a região hidrográfica do Paraná. Essa do Paraná, gente, é a bacia de maior aproveitamento para energia elétrica, porque lá os rios, em quase sua totalidade, são rios de planalto, onde possuem quedas de água e é aproveitado pelas usinas hidrelétricas. Aí depois vocês olham direitinho a localização. Tem a região hidrográfica também do São Francisco, a bacia do São Francisco. Esse rio tem uma tremenda importância aqui para o Nordeste, porque ele atravessa o sertão nordestino, o sertão que é tão quente e seco, que carece, que necessita de água, tá? E é onde há muita seca mesmo, onde as pessoas, às vezes os animais passam sede, morrem por desidratação, tá? Aí está a bacia do Rio São Francisco, também de planície, né, que a gente observa. Temos a região hidrográfica do Paraguai, tá? Que o rio principal é o Rio Paraguai, e esse rio atravessa o Pantanal do Mato Grosso, considerado uma das áreas mais úmidas contínuas do nosso planeta. Temos a região hidrográfica do Uruguai, tá? Que marca lá a divisa entre os estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e também entre o Brasil e a Argentina. Temos a região hidrográfica Atlântico Nordeste Ocidental, tá? Que compreende até aqui o estado do Maranhão e uma pequena porção do Pará, mas é mais para centro e oeste do nosso estado. Aqui no leste faz parte da bacia do Parnaíba. Temos também a região hidrográfica Atlântico Nordeste Ocidental, tá? Que compreende os estados do Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco e Alagoas, né? Só que essa bacia apresenta uma baixa disponibilidade de água. Tem a rede hidrográfica do Parnaíba, né? Que o rio principal, na verdade, é o rio Parnaíba, compreende os estados do Piauí, Maranhão e Ceará, que é nessa bacia, pertencente a essa bacia, a cidade de Codó, os rios de Codó. Está aí a bacia do Parnaíba, é uma imagem de um dos rios que formam a bacia, tá bom? Temos também a região hidrográfica Atlântico Leste, tá? Que compreende parte dos estados do Sergipe, Bahia, Minas Gerais e Espírito Santo.
Temos a região hidrográfica Atlântico-Sudeste, que compreende já os estados lá do Espírito Santo, estados do Sudeste mesmo, Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, o litoral do Paraná. Temos também a região hidrográfica do Atlântico Sul, tá? Que tem início na divisa dos estados de São Paulo e Paraná, que se estende até o extremo sul do país, até o Arroio Chuí, que é o ponto mais extremo do país. E é isso. Depois vocês leem com calma, porque o vídeo já ficou extenso. Vocês leem com calma cada uma dessas bacias e as características, a ocupação dela, quantos por cento da água doce cada uma delas ocupam. E eu finalizo por aqui dizendo que a educação é a arma mais poderosa que você pode usar para mudar o mundo. Uma frase bem cabível de Nelson Mandela, né, que faz a gente, na verdade, refletir sobre a importância, né, da educação na nossa vida. Então, um grande beijo, fique com Deus e até a próxima.